Em 1963, acontecia nos Estados Unidos a Marcha sobre Washington. Esse movimento reuniu mais de 250 mil pessoas, lutando pela liberdade, trabalho, justiça social e o fim da segregação racial. Nessa ocasião, o discurso do pastor, advogado e ativista Martin Luther King tornou-se célebre. O discurso foi intitulado "Eu Tenho um Sonho". Essa frase marcou a história, pois apresentou de forma poética o grito pela liberdade. A Bíblia conta de alguém que também nutriu um sonho de liberdade em seu coração. Moisés aceitou o chamado de Deus para libertar o seu povo e conduziu um povo rebelde por 40 anos pelo deserto. Imagino que o maior sonho do seu coração era entrar com este povo na terra prometida pelo Senhor depois de tão longa jornada. Mesmo tendo lutado por 40 anos por esse sonho, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 3, quando chegaram na fronteira da terra prometida, o Senhor disse a Moisés que ele não poderia entrar. Moisés insistiu com Deus, mas no versículo 26 Deus lhe diz: "Basta, Moisés, não me fale mais nesse assunto. Sobe ao cume do Monte Pisga, levanta os teus olhos ao oriente, ao norte, ao sul e ao ocidente, e vê com os teus olhos que não passarás este Jordão." Eu posso imaginar a tristeza de Moisés. Ele trabalhara durante 40 anos por esse sonho, e agora que estava na fronteira da terra prometida, ele não poderia entrar. Mas por quê? Vamos entender melhor essa questão? Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Paulo César e esse é o seu canal Bíblia Simples. Se você gosta de estudar e meditar na Palavra de Deus, você está no lugar certo. Não deixe de se inscrever para acompanhar novos conteúdos. Aqui você tem um jeito simples de entender a Palavra de Deus. Ótimo vídeo para você! No princípio da jornada pelo deserto, em Refidim, houve um momento em que não havia água e o povo começou a murmurar contra Moisés. E gritaram dizendo: "Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado?" Então Moisés clamou ao Senhor e ele lhe deu uma ordem dizendo: "Toma tua vara e eu estarei diante de ti em Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá." Moisés obedeceu e jorrou água para o povo beber. Quando estavam já próximos da terra prometida, novamente o povo ficou sem água e mais uma vez contendeu com Moisés, perguntando: "Moisés, por que nos trouxestes para morrer neste deserto?" Moisés buscou o Senhor e ele ordenou que Moisés falasse à rocha, que ela daria água. Moisés tomou a vara e disse ao povo: "Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?" Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Diante da desobediência de Moisés, o Senhor lhe disse: "Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado." Mas eu pergunto, o que houve de tão grave no ato de Moisés, que ao invés de falar, bateu 2 vezes na rocha? Embora pareça uma falta simples, existem elementos que mostram a gravidade da situação. A rocha era um símbolo. Ela representava Cristo, conforme Deuteronômio 32, verso 15, simbolizava Jesus, a rocha da salvação. Davi falou da rocha dizendo: "Rocha que é mais alta que eu." Também a chamou de rocha de refúgio. E ainda Cristo, o ferido de Deus, seria ferido uma única vez. Por isso a rocha deveria ser ferida uma única vez. Moisés, ao dizer ao povo: "Ouvi, ó rebeldes", mostrou claramente que ele estava irado, descontrolado, extremamente nervoso. Como o Senhor disse, ele não os santificou diante dos filhos de Israel. A sua conduta foi um mau testemunho, levando muitos inclusive a questionar se Moisés estivera realmente sendo dirigido por Deus em todos os momentos ao longo da trajetória. Assim, compreenda que mesmo a verdade não deve ser dita com paixão e impaciência. Além do que se diz, também é importante o espírito com que se diz. Conforme Isaías 40, verso 8, a palavra de Deus nos diz: "Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente." Deus é Deus. Quando Ele diz, assim deve ser. Ele sabe o fim desde o princípio. Moisés desobedeceu e com aquele ato, a simbologia da rocha foi quebrada. Mas talvez você pode se perguntar: mas e a vida de dedicação de Moisés? Isso não conta? Aqui aprendemos mais uma lição importante. Conforme Atos 10, verso 34, Pedro declarou: "Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas." Não é por ser líder, por haver tido um relacionamento próximo com o Senhor, que a falta seria tratada com diferença. A responsabilidade do líder é maior porque ele recebeu maior luz. Conforme
a escritora cristã Ellen White, quanto maior luz e os privilégios concedidos ao homem, maior é a sua responsabilidade, mais grave a sua falta e mais severo o seu castigo. E mais, a falta pública merece uma reprovação pública. Por isso Moisés relatou ao povo todo o ocorrido, inclusive a punição recebida. A respeito do mau testemunho, Jesus falou em Mateus 18, verso 6, dizendo que aquele que com o seu mau testemunho faz desviar uma alma de Jesus, melhor seria amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar nas profundezas do mar, porque assim não conduziria outras pessoas à perdição. Veja, um tratamento de choque dado por Jesus. Moisés manifestou falta de confiança em Deus. Falou movido pela paixão humana e se colocou no lugar de Deus. Obscureceu o símbolo que Deus havia estabelecido. Moisés colocou em dúvida o caráter de Deus ao falar com ira, visivelmente descontrolado. No entanto, Moisés aceitou a repreensão divina com humildade. Quando Moisés pediu a Deus para entrar na terra, Deus lhe disse para não falar mais nisso. Ele poderia ter ficado revoltado com Deus, mas não. Ele se submeteu com humildade, reconhecendo a sua falta. Diante disso, então, por ordem de Deus, Moisés subiu ao monte Pisga e lá descansou no Senhor, sendo sepultado pelo próprio Deus. Interessante que nós não conseguimos entender os planos de Deus, pois como diz Isaías 55, verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. No livro de Judas, capítulo 1, verso 9, e Mateus, capítulo 17, verso 3, fica evidente que Deus ressuscitou a Moisés e o levou ao céu. Veja, Deus o impediu de entrar na Canaã terrestre, mas o levou para morar com ele na Canaã celestial. Nosso Deus é maravilhoso e eu te pergunto, qual é o seu sonho? Submeta-se a Deus. Creia que os sonhos de Deus são mais elevados que os seus. Mas, se você tem pedido algo a Ele e Ele tem dito não, então simplesmente confie no Senhor e saiba que os nãos de Deus podem esconder planos tão grandiosos que você nem pode imaginar. Confie, Ele está no controle de tudo. E aí, gostou dessa mensagem? Obrigado por assistir até o final. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe com amigos. Até a próxima reflexão.